Vamos pensar um pouco no olho humano. Parece uma obra-prima de engenharia, não é mesmo? Mas e se ele não foi projetado? E se, na verdade, ele foi construído peça por peça, ao longo de milhões e milhões de anos, por um processo cego de pura tentativa e erro? Parece impossível, mas é exatamente isso que vamos investigar aqui. Como a evolução consegue criar órgãos que parecem simplesmente desafiar a lógica? Esse argumento é muito forte, porque, convenhamos, ele parece fazer todo o sentido. É aquela ideia de complexidade irredutível. Se a gente tira uma peça qualquer, o sistema todo para de funcionar. Um olho pela metade parece completamente inútil. Mas será que é mesmo? Vamos começar a questionar essa ideia. E aqui está o centro da questão, o paradoxo. A seleção natural, a gente sabe, só favorece características que dão uma vantagem agora, não em algum futuro distante. Então, se um olho em desenvolvimento não serve para nada, como é que ele sobreviveu tempo suficiente para se tornar útil? A resposta, como vamos ver, está em repensar o que a gente considera inútil. Ok, para entender o tamanho do desafio, vamos só dar uma olhada no que estamos falando. Córnea, lente, pupila e uma retina com, pasmem, 130 milhões de células sensíveis à luz, enviando 1 bilhão de sinais por segundo. Construir isso aos poucos parece tão absurdo quanto, sei lá, jogar as peças de um relógio no chão e esperar que ele se monte sozinho. A solução não é um salto gigantesco, é uma subida suave. Ninguém imagina um organismo pulando de nenhum olho para olho perfeito, mas é totalmente razoável imaginar um passinho de nenhum olho para uma única célula que sente luz, e depois um pequeno grupo de células. Cada passo, por menor que seja, oferece uma vantagem. Isso cria uma rampa contínua de melhorias que, com o tempo, leva lá no topo da complexidade. E o que permite essa caminhada tão longa? O superpoder da evolução, o tempo. Tempo geológico. Não estamos falando de séculos nem de milênios. A gente está falando de centenas de milhões de anos. E nessa escala de tempo, o que parece impossível para a nossa percepção se torna não só possível, mas estatisticamente provável. Mas essa rampa de melhorias só funciona se cada pequeno passo, por mais simples que seja, for melhor que o anterior. E isso nos leva direto ao coração do argumento dos céticos. De que serve 5% de um olho? Essa é a pergunta clássica. E a resposta de uma simplicidade que chega a ser genial. Serve para ser 5% melhor do que 0%. E no jogo da sobrevivência, essa diferença é tudo. Vamos colocar lado a lado. Na coluna da esquerda, escuridão total, incapacidade de evitar predadores, obstáculos ou sequer saber se é dia ou noite. Já na direita, com só 5% de visão, uma criatura agora pode detectar o movimento de um predador, desviar de uma rocha, buscar a luz. Isso não é uma vantagem pequena, é a diferença entre viver e morrer. E nem precisa ir longe para provar isso. Quem usa óculos sabe, a visão ruim sem eles é infinitamente melhor do que não enxergar nada. Alguém que operou a catarata mesmo sem a lente artificial consegue se locomover. Em todos esses casos, uma visão parcial é extremamente valiosa. A seleção natural simplesmente se aproveita dessa mesma lógica, repetidas vezes. Certo. Se essa abordagem gradual é uma solução tão boa para um problema universal como enxergar, faria sentido pensar que a evolução descobriu essa solução mais de uma vez, em linhagens totalmente diferentes. E quando a gente olha para o registro da vida, é exatamente isso que encontramos. O nome disso é evolução convergente. É como se vários engenheiros, trabalhando isolados, sem nunca se falarem, chegassem a projetos muito parecidos para resolver o mesmo problema. Isso é uma prova fortíssima do poder da seleção natural. Quer ver um exemplo impressionante? Nos continentes principais, o papel de grande predador foi preenchido por placentários, como o lobo. Mas lá na Austrália, um continente que ficou isolado por milhões de anos, um marsupial, um bicho com bolsa tipo canguru, evoluiu para preencher exatamente o mesmo nicho. O resultado? O tilacino. Eles não são parentes próximos, mas o ambiente esculpiu os corpos deles de formas incrivelmente parecidas. E olha, não é um caso isolado. O mesmo padrão se repete o tempo todo. Pensa na vida subterrânea. Na Europa e na América do Norte existe a toupeira placentária. Na Austrália, a toupeira marsupial. Linhagens separadas por mais de 100 milhões de anos. E mesmo assim, as duas desenvolveram garras fortes, corpo cilíndrico e olhos pequenos. É o kit perfeito para cavar, projetado 2 vezes, de forma independente, pela seleção natural. O que a gente vê aqui é de cair o queixo.
Não estamos falando de um ou dois exemplos, mas de ecossistemas inteiros que evoluíram como se fossem imagens no espelho. Para o papel de grande herbívoro, os placentários têm o cavalo, os marsupiais, o canguru. Para o comedor de formigas, temos o tamanduá de um lado e o numbat do outro. É como se a evolução tivesse feito o mesmo experimento em dois laboratórios separados e chegado a resultados quase idênticos. A última peça desse nosso quebra-cabeça é, talvez, a mais poderosa e a que mais vira o nosso pensamento de cabeça para baixo. As falhas no design são, na verdade, a evidência mais forte da evolução. Tem uma ideia aqui que é fundamental. A seleção natural não é um engenheiro com uma prancheta em branco. É mais como um mecânico que só pode usar as peças que já estão na oficina. Não se cria do zero, se modifica o que já existe. E é por isso que o corpo dos seres vivos está cheio de, digamos, cicatrizes da sua própria história. Olha só esses dois exemplos incríveis. O linguado é um peixe achatado, mas seus ancestrais eram peixes normais. Quando eles começaram a viver deitados de lado no fundo do mar, a evolução deu um jeito de mover um olho para o outro lado da cabeça. Uma solução bem esquisita, mas que faz todo sentido quando se conhece a história. E a nossa própria retina, ela tem os fios virados para a luz, o que cria um ponto cego. Nenhum engenheiro faria isso de propósito. E como é que a gente sabe que a nossa retina é um produto da história e não de um design inevitável? Porque a evolução resolveu o mesmo problema de um jeito muito mais inteligente em outro lugar. O olho do polvo, que evoluiu de forma totalmente independente, tem os nervos posicionados atrás das células que captam a luz. Resultado, sem ponto cego. A nossa solução imperfeita funciona muito bem, claro, mas essa falha é uma assinatura, um carimbo inconfundível do nosso caminho evolutivo particular. O próprio Darwin colocou sua teoria à prova, e mais de 150 anos depois, nenhum órgão assim que desafiasse essa lógica foi encontrado. Pelo contrário, cada nova descoberta só reforça essa caminhada gradual e poderosa da evolução. Então, no fim das contas, o que a imperfeição nos ensina sobre design? Ela nos ensina que as melhores soluções não são as perfeitas, mas sim aquelas que carregam as lições da sua própria história. A complexidade da vida não é um projeto impecável, é um museu vivo de gambiarras que deram certo. E talvez a verdadeira beleza não esteja na perfeição, mas na história extraordinária que cada uma dessas falhas geniais tem para contar.